Olá pessoal, hoje nós vamos começar então falando sobre o primeiro tema aí das disciplinas para a turma do segundo ano, certo? E o primeiro tópico que eu queria abordar é sobre termologia, certo? Nós vamos começar então pela termologia. Termologia, pessoal, é o ramo da física em que se investigam os fenômenos relacionados especificamente com a energia térmica, tá? E o que é energia térmica? Energia térmica, pessoal, é um dos tipos de energia que a gente encontra na natureza, tá? Existe a energia cinética, a energia potencial, e a energia térmica é um desses tipos de energia que a gente encontra na natureza, tá? Bem, como é que a gente faz para medir essa energia? A gente mede essa energia através da temperatura, tá? A temperatura é justamente, então, a medida do grau de agitação das moléculas e dos átomos, tá? Então, quando a gente tem um recipiente contendo alguma substância, né? A gente pode imaginar que as moléculas nesse recipiente, elas não estão paradas, né? Elas estão ali em movimento, em agitação para todos os lados. E isso, pessoal, é um tipo de energia cinética, tá? Só que, quando a gente pega a medida da média da energia cinética dessas moléculas, a gente está medindo o que a gente chama de temperatura, tá? E a gente mede a temperatura como? A gente mede através de um equipamento chamado termômetro, tá? O termômetro, pessoal, ele é um equipamento em que ele serve para medir a temperatura através de uma escala, tá? E essa escala, ela se baseia em temperaturas que vão servir de pontos de referência para a nossa medida, tá? Lembrando que a temperatura, ela é uma medida escalar, tá? E, como tudo, precisa de um ponto de referência e a gente pode quantificar ela, tá? Muito bem. A gente tem 3 escalas termométricas que são usualmente conhecidas aí no dia a dia, tá? E as principais são a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá? Qual é a diferença entre essas 3 escalas? A diferença é que elas têm diferentes pontos de referência, tá? A escala Celsius se baseia no ponto de fusão e ebulição da água. A Fahrenheit se baseia no ponto de fusão e ebulição do álcool. E a escala Kelvin é a escala que a gente chama de escala absoluta. Por quê? Porque ela se baseia no zero térmico dos objetos, tá? Ou seja, é quando as moléculas, teoricamente, parariam de vibrar. Então, a escala Kelvin se baseia nisso. Bem, como uma escala termométrica ela tem um ponto de referência, ela tem também uma divisão, certo? E a escala Kelvin, a escala Celsius e Kelvin, elas são divididas em intervalos decimais, ou seja, de 10 em 10, tá? Já a escala Fahrenheit, ela foi subdividida em uma fração que a gente não é a fração de 10, comparada com a escala Celsius, tá? No qual a gente pode utilizar uma equação geral para fazer a conversão de temperatura entre essas escalas, tá? E essa equação geral, pessoal, é essa aqui, ó. Temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit, que eu vou chamar de TF, menos 32, sobre 9, que é igual a temperatura Kelvin, tá? Menos 273, deixa eu só olhar aqui. Menos 273 sobre 5 também, tá? Essa é o que a gente chama de equação geral de transformação de temperaturas, tá? E como é que eu vou usar essa equação? Muito simples. Quando eu quero converter de uma unidade para outra,
eu simplesmente ignoro o termo. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, converta 20 graus Celsius para Fahrenheit, tá? E Kelvin. Então eu vou converter primeiro para Fahrenheit. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois termos, ó, o termo da temperatura Celsius, o termo da temperatura Fahrenheit. Esse termo aqui, por enquanto, eu não vou usar, né? Sobre 5 TF menos 32 sobre 9, tá? Vou colocar a unidade que eu quero converter no lugar onde ela deve estar. 20 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, tá? Aí agora eu vou brincar matematicamente aqui, né? 9 está dividindo, posso passar para lá multiplicando, né? Então vai ficar 9 vezes 20 sobre 5 igual a TF menos 32. 9 vezes 20, pessoal, dá 180, né? Então, vou continuar aqui embaixo, ó, 180 dividido por 5 igual a TF menos 32, tá? 32 está menos, eu posso passar para lá mais e posso dividir aqui 180 por 5, né? Que vai dar 36. Então, aqui, continuando, 36, passando já o 32 para lá mais, 32 é igual a temperatura Fahrenheit. Então, pessoal, a temperatura Fahrenheit... agora eu tenho que converter 20 graus Celsius para Kelvin, tá? Lembrando que esse termo aqui é o termo referente à temperatura Fahrenheit, então eu não vou usar ele, tá? Vou usar só a temperatura Celsius e o termo referente à temperatura Kelvin. Menos 273 sobre 5. Olha só, 5 está dividindo, passa para lá multiplicando, 5 sobre 5, posso cortar direto, né? Então a temperatura Celsius vai ser igual a temperatura Kelvin menos 273. A temperatura Celsius é 20, a temperatura Kelvin menos 273, tá menos, passa para lá mais, 20 mais 273 é igual a TK. Então a temperatura Kelvin, que equivale a 20 graus, é igual a 273 mais 20, 80, 90, né? 293 Kelvin, tá? Kelvin não usa o símbolo de grauzinho, beleza? Então, assim que a gente faz a conversão entre temperaturas, e aí fica o exercício para vocês, que é converter, né? Converter 15 graus Celsius para Kelvin e Fahrenheit. Ok? Valeu, pessoal. Muito obrigado.